Lagoinha Vero é uma história linda, né? Porque nós tivemos uma direção de Deus e naquele mesmo momento eu não tive nenhuma dúvida de que iria acontecer, mas a gente pode dizer que a mão de Deus sempre esteve e está conosco, nos direcionando. Aí eu falei assim, Senhor, é agora. Então a gente vai embora. Aí ele me ligou na hora do almoço e nós ficamos... Se Deus enviou a gente, eu tinha certeza que tinha sido Ele, então eu tinha certeza de que Ele ia abrir os caminhos, as portas e o que fosse ali. Eu me lembro quando eu vim a primeira vez na cidade de Aveiro, eu passei por aqui, olhei a cidade, né? Olhei a ria. Quando eu parei nessa ponte, olhei para lá, eu comecei a falar em línguas aqui. Olha aí, rapaz, que tempo precioso aqui. Foi aqui que tudo começou. Era aqui que nos reuníamos aos domingos. Hoje vamos comemorar esse ano, agora 4 anos em outubro, e o local já está pequeno de novo. Deus é fiel, Deus tem feito milagres no nosso meio. Pastor, o senhor falou um pouquinho aí sobre a pandemia, tudo que a igreja passou nesse início, né, de implementação. E esse crescimento, o impacto da Lagoinha diante de todas essas adversidades? Eu tenho uma coisa que eu carrego desde que eu cheguei em Portugal e isso não teve muito a ver no início pelo fato de eu ter lembrado de que eu tinha direito de ser um cidadão português, né? Quando Deus falava comigo em possuir a terra, que me daria a terra, né? Eu me lembro que na minha chegada do aeroporto eu realmente tirei o meu tênis, pisei na terra para possuir, né? O Senhor está me dando e eu estou dizendo ao Senhor que este lugar é um lugar que pertence a Deus e que eu vou cumprir a vontade dele aqui. Mas uma das coisas que me chama sempre a atenção, eu falo isso muito com a igreja desde o primeiro ano, é que as pessoas precisam chegar nessa nação, amar essa nação, amar o lugar que está, amar os portugueses, precisa amar. E eu vejo que é uma luta muito grande, uma dificuldade, porque esbarra numa questão cultural, naquela questão da falta de adaptação ainda, da forma de falar, né? Tem tanta história, tanta coisa que vai trazendo assim, como se a pessoa se sentisse fora, né? O pintinho fora do ninho, né? E não é, né? A gente tem que entender que nós estamos sendo bem recebidos aqui por essa nação. A nação abriu as portas para receber a nação brasileira e tantas outras nações, né? Nós temos muitos imigrantes de outras nações aqui. Mas eu vejo que quando eu entendi isso e comecei a viver baseado nessa direção do amor pela terra que eu estou pisando, habitando, morando, o impacto da igreja foi outro, né? Porque resposta, como pastor da igreja, eu percebi que como mudou, né? E eu falo isso quase que todo culto, trazendo esse pensamento, trazendo essa reflexão, essa direção. E pessoas que têm vivido isso têm realmente falado, pastor, depois que eu parei de reclamar, de murmurar, de não me aceitar aceito no lugar que eu estou, a história mudou na minha vida. Então, eu acho que esse é o maior dos princípios que a gente tem que viver. Se nós estamos aqui em Portugal, precisamos amar esse país de corpo, alma e espírito. Você não está sozinho aí? A pandemia, como é que foi também? Junto com a pastora Patrícia, o pastor Marcos, essa questão toda do culto em casa. Além de ter aprimorado mais em relação a isso das redes sociais, que é a maior ferramenta que a gente tem hoje, também como família fortificou mais, uniu mais, capacitou mais, para que quando a gente viesse depois, voltasse, vamos dizer assim, para as ruas, a gente pudesse estar mais forte, não só como família, mas também como enviados que Deus trouxe, para que a gente possa, no meio ali onde a gente pôde ter mais acesso às pessoas, porque era só por telefone, então a gente sempre estava falando com alguém, sempre tinha uma dúvida. Então a gente se capacitou em vários assuntos para que quando a gente voltasse de novo para as ruas,
a gente pudesse ter soluções, muitas vezes, para que as pessoas queriam, como família e como pastores, né, vamos dizer assim. Muitos não sabem, mas você é o primeiro pastor ordenado aqui da Lagoinha Vero. Conta um pouquinho pra gente, como é que foi a caminhada até aqui, como apareceu na Lagoinha. Bem, muitos de repente não saibam, mas eu sou cunhado do pastor Marcos, da pastora Patrícia. E minha jornada é desde berço do Evangelho, vivendo com Cristo, sempre trabalhando na obra, sempre ativo na obra. E, na verdade, chegar até aqui foi fácil, porque quando você encontra uma identidade em Cristo, você sabe que o que você fala, o que você vive é a mesma coisa em qualquer lugar do mundo. Então, tenho um prazer enorme de estar aqui, de estar vivendo esse momento. O momento da consagração foi um momento ao qual Deus separou, assim, foi muito especial na minha vida, por tudo que eu passei, por tudo que eu vivi, e concretizando esse momento foi extremamente importante quando eu senti o óleo descer sobre a minha cabeça. Aquilo foi confirmação de tudo que Deus já tinha como promessa na minha vida, e eu tenho visto isso a cada dia acontecer mais aqui, e eu tenho vivenciado dias de glória na Lagoinha Vero. Culto Fé. Conta um pouquinho desse desafio de estar à frente do Culto Fé. O Culto Fé foi, vamos dizer que foi um presente que o pastor Marcos me deu. Como muitos já sabem, eu nunca nego uns chamados. Tudo que eu vejo que é de Deus, eu abraço, eu vou para dentro, mergulho de cabeça, vou com a maior intensidade possível. E o Culto Fé foi um presente. Na verdade, ele achou que ele estaria dando alguma coisa para mim, e eu ganhei o Culto Fé como um presente. E tem sido lições assim incríveis de testemunhos, de vidas, de intimidade, de louvores, de ministrações na palavra. E nós vemos realmente o agir de Deus no nosso período de oração, pedidos de oração chegando, através do YouTube, as pessoas pedindo oração no Culto Fé. Isso tem sido muito edificante, porque nós temos visto o resultado das orações através desse momento de Culto Fé, ao qual as pessoas buscam esse tempo de oração que quantas vezes não tem na sua casa, eles começam a praticar aqui, e é um presente que edifica a igreja, que edifica as vidas e dá um fôlego para as pessoas viverem a sua semana, que muitas das vezes é uma semana bem acelerada, bem difícil. E no Culto Fé a gente consegue trazer essa leveza do reino de Deus para a realidade das pessoas. Pastora, conta um pouquinho aqui pra gente toda a rede de mulheres, né? Como é que nasceu? A gente sabe que na pandemia tiveram as lives e era dessa forma que a igreja podia estar conectada. E você começou ali à frente, florescer no Ministério de Mulheres. Como foi? Sim. A pandemia, né, nos trouxe estratégias diferentes, né? E cá para nós foi um momento de crescimento muito grande. Tinha pessoas que, na verdade, nasceu vários ministérios, né? Nós tínhamos praticamente culto todos os dias. Nós fizemos um mini estúdio na nossa sala de casa, porque não poderíamos sair, e todos os dias tinha culto. Se eu não me engano, todo sábado nós tínhamos culto das mulheres, né? Uma palavra direcionada à mulher, sobre a sabedoria, enfim. E depois desse tempo que estávamos de confinamento, 3 meses aí, quando viemos para a igreja, as mulheres começaram a se chegar com força. E hoje, para a honra e glória de Jesus, nós já temos uma líder, eu fico por trás dela, né, incentivando, que é a Joanete. Então temos um grupo de mulheres muito fortes. Tem mulheres ali que saíram como líder também do Kids, que foi a Bruna, e também é um outro ministério tão forte, bem forte aqui na nossa igreja, que a gente tem tido, se não me engano, mais de 70 crianças por domingo. Então, quer dizer, o que a gente deixa de legado aqui é o amor pelas crianças, um amor diferenciado. Isso a nossa igreja tem como característica principal. É amor, é abraçar, né? É receber bem as pessoas. Então, esses 2 ministérios apontaram muito, cresceram muito, né? Depois da pandemia. Então, isso aí é um motivo de alegria para nós.
E tem também um pouquinho dos homens, o desafio. Como é que é trabalhar um pouquinho com os homens, pastor? O Máximos é um ministério incrível. O Máximos, quando o pastor Marcos veio trazer essa ideia da gente assumir o Máximos, realmente foi um desafio grande. E ele veio passando isso para mim, veio mostrando como fazia. E hoje o Ministério dos Homens anda, flui, tem o culto Máximos já também hoje, assim como o nosso GC Máximos. E a gente tem visto conexões serem criadas, histórias sendo geradas, homens se conectando com outros homens para serem bem-sucedidos. E é isso que a palavra diz pra gente, né? De conexões bem feitas geram vidas satisfeitas. Então, a ideia é exatamente essa. Homens voltados para Deus, para que tu tenha sucesso na sua vida, tanto física, econômica e espiritual. E a relevância aqui da Lagoinha Aveiro? A gente sabe o quanto ela tem crescido, não só no âmbito espiritual, que é o principal, mas qual a influência realmente na comunidade que a Lagoinha Aveiro tem feito? Eu tenho ficado alegre com alguns relatos de alguns irmãos que na verdade, falam, né, sobre a igreja, dessa representatividade da igreja no meio da sociedade, da cidade. Esses dias a irmã falou que teve na Câmara daqui de Aveiro e teve também num outro órgão grande, onde é a Feira de Março aqui, são locais de evento grande. E chegou para mim, eu achei engraçado, que ela falou: pastor, você tá famoso, hein? Brincou assim, eu falei: famoso? Ela é, na Câmara lá Municipal, fala em Lagoinha, já sabe que é o pastor de barba branca. Fui lá, eu falei: poxa, que legal, fico feliz porque, não por eu estar sendo conhecido, né? Isso não me enche os olhos. Eu fico feliz por saber que a igreja está marcando a cidade, né? Nós temos muitos sonhos, muitos projetos para fazer. Eu vejo que o que nós temos feito é tão pouco já para estar marcando a história da igreja na cidade, de milagres, de transformação de família, daquilo que nós somos como igreja, porque nós somos família. As pessoas chegam aqui e encontram família. Ela não encontra só uma igreja, ela encontra um local de aconchego, de abraço, né, de estarmos juntos, de entender a vida do imigrante. Nós estamos tentando ser aquilo que eu quero e desejo ver na igreja acontecer, que é a igreja se tornar a igreja de Atos dos Apóstolos. Pastor, e sobre projetos, né? Aqui na nossa igreja nós temos ali um mapa de Aveiro. Quais são esses projetos que Deus tem colocado no seu coração? Um projeto bem humilde e simples, de ganhar a cidade inteira. Ganhar a cidade toda. Aí tem muitas pessoas que se sentem até em uma fala, né, agressiva, uma fala assim, de tá se achando muito. Não, nós temos, como dizem em Lagoinha, nós temos 10% para ganhar da cidade só. Porque os outros 90% tem que ser dividido pelas outras igrejas, né? Tanto igrejas de imigrantes, quanto igrejas brasileiras e igrejas portuguesas que estão aqui, cada um fazendo a sua parte. Então, para ganhar os nossos 10%, nós temos muitos projetos, né? Aveiro hoje, o distrito de Aveiro, são 19 conselhos, né? Hoje a gente já pode dizer que nós estamos com os nossos grupos de crescimento, GC, em 10 conselhos. Então, nós temos avançado, nós estamos fazendo a nossa parte. E temos um projeto social através da nossa associação de implantar nas freguesias de cada conselho que a gente já entrou, um projeto para servir a comunidade, servir toda aquela comunidade. Eu tenho falado com alguns políticos, com algumas pessoas mais influentes que eu conheço já um pouco, dizendo assim para eles: nós não estamos aqui para tirar nada da cidade. Nós estamos aqui como igreja para oferecer amor, ajuda. Nós queremos somar com a cidade de Aveiro para poder entregar o nosso melhor para essa cidade, para os moradores, né, para os imigrantes, né, e para os portugueses. E somando um pouquinho sobre isso, tem os desafios, né? Vem os desafios. Os sonhos são muitos, mas por outro lado tem os desafios. E quais são os maiores desafios que a igreja tem enfrentado aqui? Hoje,
Hoje, assim, se eu falar para o corpo da igreja, eu vou dizer que é formar líder, ter uma liderança firme. Pessoas que já entenderam que vão morar aqui, habitar aqui, permanecer aqui e cumprir o chamado aqui na cidade. Pessoas que determinaram no coração para dizer assim, é aqui nessa cidade que eu vou criar os meus filhos, que eu vou gastar os meus dias na presença do Senhor. Porque quando a cabeça do imigrante muda muito, né? E a questão financeira, do trabalho, disso tudo envolve muitas coisas, porque os países que estão em volta de Portugal, dentro da Europa e fora da Europa, né, as pessoas acabam buscando o trabalho fora pelo valor, né, do salário mínimo, que vão receber mais. Nós temos muitas famílias que o marido ele sai para trabalhar em outro país e a esposa fica. Então, quer dizer, enquanto a cabeça, né, não for trabalhada para entender que decidiu e entendeu que Deus quer, né, te usar aqui nessa cidade, vai ser aqui como a cidade que Deus escolheu para você morar. Você precisa entender, Deus escolheu Aveiro para mim morar, e eu vou morar aqui até o fim. Pronto, aí a gente começa a formar, isso traz um reflexo positivo para a igreja, porque a gente começa a ter pessoas que realmente nós vamos contar. Agora, grandes desafios é o que nós começamos a viver agora, a implantação de mais 2 igrejas. Aí é começar tudo de novo.